Você sabia que enquanto você assiste a novela, sua aposentadoria pode estar sendo destruída pelo STF? O que parecia ser uma vitória histórica em 2022 virou uma traição silenciosa em 2024. E se você não ficar até o final deste vídeo, vai sair sem entender como sua aposentadoria pode desaparecer diante dos seus olhos. Hoje vou expor o jogo sujo que está sendo jogado no Supremo. O que está acontecendo com a revisão da vida toda e o que você precisa fazer agora para não ser mais uma vítima dessa manobra. Preste atenção. Em 2022, vitória histórica. Aposentados comemoraram a chance de aumentar o benefício com a revisão da vida toda. Mas em março de 2024, do nada, tudo virou. Não teve crise. Não teve pandemia, não teve mudança econômica. O que mudou foi apenas uma coisa: os ministros do STF. Saiu quem era favorável, entrou quem joga contra. E de repente o direito de milhões de trabalhadores foi jogado na lata de lixo. Sabe qual foi a jogada mais suja? O STF ressuscitou uma ação esquecida lá de 1999. Sim, uma ação de mais de 20 anos atrás, que ficou parada durante décadas. E de repente, em 2024, eles tiram do fundo da gaveta como se fosse a peça perfeita para derrubar a revisão da vida toda. Essa ação, chamada ADI 2110 e 2111, nunca tratou da revisão da vida toda. Nunca. Ela questionava pontos da reforma da Previdência feita no governo Fernando Henrique Cardoso: salário família, fator previdenciário, regras de cálculo de benefícios. Era uma discussão ampla, genérica, que não tinha nada a ver com os direitos de quem contribuiu antes de 1994. Mas o Supremo decidiu usar essa ADI como escudo, um atalho, uma manobra. Como se dissessem: olha, já temos uma ação antiga, vamos usar ela para acabar com esse incômodo chamado revisão da vida toda. Agora me diga, se a revisão da vida toda já estivesse dentro dessa ação de 1999, por que o Supremo aceitou o recurso em 2020? Por que eles não rejeitaram logo de cara dizendo: esse tema já está em julgamento? Porque não estava. Porque são ações diferentes, com objetivos diferentes. Mas quando a composição do STF mudou, essa brecha virou a desculpa perfeita para bagunçar o jogo. Percebe a gravidade? Não foi economia quebrada, não foi nova pandemia, não foi crise social. Foi manobra de bastidores, foi uma decisão de conveniência, feita na canetada, usando uma ação morta como arma para enterrar um direito vivo. E quem sai perdendo? O aposentado. Você, que trabalhou antes de 1994 e vê suas contribuições sumirem da conta. Você, que pagou mais, mas hoje recebe menos. O STF transformou um julgamento que deveria corrigir uma injustiça numa cortina de fumaça para manter o sistema exatamente como ele sempre foi, contra você. Mas espera aí. E a revisão da vida toda? Onde ela entra nessa confusão toda? Eu vou ser direto. Ela continua viva. Está no tema 1102, dentro do recurso extraordinário 1.276.977, que chegou ao STF em 2020, depois de uma vitória unânime no STJ. Esse é o processo que deveria resolver a questão. É lá que o Supremo deveria bater o martelo. Só que, em vez de decidir com clareza, o STF está empurrando com a barriga. Pior, está tentando matar a revisão pela porta dos fundos, usando outra ação como desculpa. E quem paga o preço dessa manobra? O aposentado. Você precisa entender a diferença. A ADI 2111 fala da Previdência como um todo. Já a revisão da vida toda é específica. Recalcular a aposentadoria considerando contribuições feitas antes de 1994. São coisas diferentes. Mas o STF tenta confundir, misturar, apagar as fronteiras, porque assim fica mais fácil enterrar o direito, sem parecer que está negando justiça. E aqui está a grande pergunta que ninguém responde. Quem já entrou com a ação vai conseguir se proteger. Quem não entrou vai perder tudo para sempre.
E quem contribuiu pesado antes de 94, mas confiou no sistema, vai ser tratado como se não tivesse trabalhado? Sabe o que dói mais? É ver que não se trata de lei, se trata de interesse. Não se trata de justiça, se trata de conveniência. O STF tem nas mãos a chance de corrigir uma das maiores injustiças da história da Previdência, mas pelo silêncio, pela demora e pelas manobras, parece que a prioridade é salvar o sistema e não o aposentado. Agora me diga, você confia que o Supremo vai entregar essa vitória de bandeja? Ou você já percebeu que, se o povo não pressionar, a revisão da vida toda vai virar revisão da vida nenhuma? Agora me diga uma coisa. O que realmente mudou de dezembro de 2022 para março de 2024? A economia? Não. O Brasil entrou em colapso? Não. A sociedade mudou? Também não. Sabe o que mudou? Os ministros do Supremo. E é aí que mora o perigo. Porque quando a regra do jogo depende de quem está sentado na cadeira, não existe justiça. Existe conveniência. Olha o que aconteceu. Ricardo Lewandowski se aposentou. Marco Aurélio já havia deixado a corte. Rosa Weber também saiu. 3 ministros que eram favoráveis à revisão saíram de cena em poucos meses. E quem entrou no lugar? Novos ministros com novas alianças, novas posturas, novas interpretações. De repente, uma vitória que já estava garantida virou dúvida. E eu te pergunto, se a revisão da vida toda era justa em 2022, como é que deixou de ser em 2024? Se a lei é a mesma, se o Brasil é o mesmo, se o problema é o mesmo, o que justifica essa virada de mesa? Nada além da troca de jogadores. E olha a ironia. André Mendonça votou a favor da revisão. Edson Fachin continua firme na defesa. Até Alexandre de Moraes já se mostrou aberto à causa. Mas aí vem Carmen Lúcia e pede vistas. Sabe o que isso significa? Significa parar o processo. Significa travar a decisão. Significa deixar milhões de aposentados esperando indefinidamente. É como se o Supremo estivesse dizendo: enquanto vocês sofrem, nós decidimos se vão viver com dignidade ou com miséria. E nós decidimos no nosso tempo, não no de vocês. Isso é justiça ou é manipulação pura? A verdade é que o STF está se transformando num tabuleiro de xadrez, onde cada peça vale mais do que a vida de milhões de aposentados. E você? Você é só o peão que pode ser sacrificado a qualquer momento. Agora, eu quero que você imagine comigo 3 cenários possíveis. Cenário 1, vitória total. O STF finalmente reconhece a revisão da vida toda. Milhares de aposentados passam a receber o que é justo. Um aumento real no bolso de quem trabalhou antes de 94. Seria uma vitória histórica. Cenário 2, vitória parcial. O STF diz, só vale para quem entrou com a ação. E aí, milhões de brasileiros ficam de fora. Por quê? Porque não tiveram informação. Porque não tiveram acesso a advogado. Porque confiaram no sistema. Justo? Não. Mas é um cenário real. Cenário 3, derrota silenciosa. O Supremo usa a ADI 2111 para enterrar a revisão da vida toda de vez. Fim da linha. Os que já entraram com ação até podem ser protegidos. Mas o resto vai morrer sem ver um centavo do que deveria receber. Você percebe a gravidade? O STF pode escolher quem merece e quem não merece receber. Isso é justiça ou é assassinato da Previdência? Mas ainda existe uma saída. Se o povo não pressionar, eles vão passar por cima de você sem olhar para trás. A revisão da vida toda só vai acontecer para todos se houver barulho, pressão, mobilização. É por isso que hashtags como revisão da vida toda já incomodam os poderosos. É por isso que existe o projeto de lei no Senado, que precisa de 20 mil assinaturas até 2 de outubro de 2025. Se não tiver assinatura, acabou. Se tiver, eles são obrigados a discutir.
É simples assim. Ou você age, ou eles decidem no silêncio. Você tem duas opções agora: fechar esse vídeo e continuar reclamando da aposentadoria baixa, ou agir, comentar aqui embaixo, revisão da vida toda já, assinar o projeto de lei e compartilhar esse vídeo com todo aposentado que você conhece. Porque se você não agir, o STF decide por você. E acredite, eles não estão do seu lado. Ou você luta agora, ou vai assistir sua aposentadoria ser enterrada pela burocracia. A escolha é sua. Mas enquanto você decide, eles já estão decidindo contra você.